Oi, gente. Meu nome é Stephanie e hoje eu vim aqui para falar para vocês, começar para vocês o meu diário de emagrecimento. Muita gente está me perguntando se eu, né, o motivo, né, de eu estar fazendo academia, algumas coisas assim. Mas eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês o que estava acontecendo, porque eu, né, tinha parado, eu voltei agora. E é isso, fica no vídeo que vocês vão gostar bastante das minhas explicações. E eu volto com vocês, então por isso primeiro roda a vinheta. Então galera, voltando. Primeiro eu vou explicar pra vocês o motivo da minha volta na academia. Gente, né, eu fiz 3 meses de academia e nesses 3 meses que eu tava fazendo de academia, eu tava fazendo, mas eu tava fazendo tipo assim, tudo errado. Eu não tava fazendo conforme, né, o médico, quer dizer, antes de ir no médico, eu não tava fazendo conforme o que era pra mim fazer. Que nem eu fazia academia, mas eu não tava fazendo a dieta. A minha dieta eu não tava fazendo normal. Eu tava fazendo academia, mas ao mesmo tempo eu tava comendo bastante, tava comendo exageradamente e eu não tava fazendo a dieta conforme era pra mim estar fazendo junto com a academia. Aí, galera, eu peguei e eu tava fazendo. Isso que eu tava fazendo, eu não tava vendo resultado, porque também eu não tava fazendo conforme era pra mim estar fazendo. E também, gente, eu tinha muita vergonha, né, de estar indo e tal, tudo. E eu não tava fazendo tudo direito, conforme era pra mim estar fazendo. Só que, tipo assim, chegou um tempo que eu fui no médico e o médico falou assim que eu não poderia fazer, né, a academia por causa que a minha pressão já tava, eu tava com pressão alta, tava aumentando. E aí ele me passou um controle pra mim estar fazendo, controle. E nisso que eu tava fazendo um controle, eu tava fazendo um controle pra ver se minha pressão estava regulando, tava coisando. Nisso ele tava vendo que eu fiz o controle e tal, tudo. E eu vi que a minha pressão já tava boa. E, gente, eu também parei por causa da minha pressão. Tenho pressão alta. Por isso que eu parei de fazer academia também. E também eu não tava, né, fazendo tudo conforme. Aí a minha mãe viu que eu não tava fazendo tudo conforme. Minha mãe falou assim, vou parar de pagar pra você e tal, e você não vai fazer mais também. E também eu não tava tendo interesse, sabe? Eu não tava querendo mais também. E daí, como eu vi que e também eu fui no médico, vi que a minha pressão estava alta, estava ficando muito alta. E daí, por causa disso também, eu tive que parar. Aí daí eu fui e fiz o controle, nisso que eu estava fazendo o controle, eu peguei e comecei a ver que a minha pressão estava, né, ficando regular. Voltei no médico, nisso que eu voltei no médico, o médico falou que a minha pressão estava regular, estava tudo ok. E aí ele me deu a licença médica para mim estar voltando a fazer academia. Nisso que antes de eu estar fazendo academia, eu já estava pegando firme na dieta. Eu peguei, né, tomei um choque de realidade e falei assim, poxa, eu tô nova para ter ter esse corpo, eu tenho muito ainda que viver, né? E nós que somos cristãos, nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se a gente fizer coisas ruins com o nosso corpo, nós estamos machucando o templo do Senhor, né? Então, sabemos que nós somos templos do Senhor. Então, a gente tem que cuidar do nosso templo, né? Então, daí eu fui, peguei, tomei um choque de realidade e falei assim, poxa, eu sou tão nova para ter esse corpo, né? E eu ficava vendo, né, as meninas, né, na internet, né, de 25 anos, com aquele corpo bonito, né, tal, tudo. Mas nem questão de beleza, né, nem questão de coisa, é questão de saúde, né, gente? Porque a gente sabe que a gente é carne, a gente tem os nossos erros, tem as nossas falhas. Então, daí eu peguei, comecei, né, a me cuidar, né,
ser cuidado. Então daí eu comecei a fazer a minha dieta em casa. Nisso eu regulei bastante coisa, tirei bastante coisa. Lembrando, gente, que não é ficar sem comer, né? Não é ficar sem comer. É você regular aquilo que você come. Que você comia muito, você tem que comer pouco, entendeu? Então aí eu comecei a regular, né? A tirar um pouco de comida. Eu vou falar a verdade pra vocês, no almoço eu chegava a comer pote de comida, aqueles potes de sorvete. E eu não conseguia comer em prato assim, normal. Não conseguia comer em prato. Aí daí eu fui vendo aquilo, eu falei assim, poxa gente, é muita comida. Aí daí eu fui, comecei a comer no prato. Aí daí eu fui me libertando na comida no pote. Aí muita gente fala, faz aquelas marmitinhas no potinho e tal, tudo. Aí eu falei assim, gente, eu me libertei do pote e eles querem que eu volte na marmitinha no potinho. Só que tipo assim, né, que sabemos que aquela marmitinha no potinho é a quantidade certa. Mas eu acho que aquilo pra mim agora, no começo, não vai prestar também, né? Porque tipo assim, eu sei, a gente sabe o limite da gente. Então acho que no começo agora não vai prestar. Mas quem sabe né, quando eu estiver no corpo ideal, quando tiver tudo certinho, aí eu começo a fazer isso. Aí, gente, eu comecei a comer no prato. Aí eu fui reduzindo a comida no prato. Só que tinha dia, gente, que a gente ia falha, né? Eu falava assim, nossa, cara, e eu brigava com a minha mãe e com meu pai. E eu falava, nossa, vocês estão me negando comida. Minha mãe sempre falava, Stephanie, come pouco, Stephanie, para de comer pode. Mas, tipo assim, quando eu falava de comida, assim, e eu falava, vocês estão me regulando, mas não era regular. É porque ele sabia, né, o que eu precisava, né, emagrecer. Então, aí, peguei e comecei a comer no prato. Aí, agora eu tô comendo só no prato. E reduzi a comida também no prato, porque eu comecei a comer no prato, mas eu também tava enchendo. Aí daí eu comecei a reduzir a comida no prato, minha comida é pequena, não como mais muito. E daí eu comecei a fazer dieta normal, me libertei de bastante coisa, né? Também minha família tá me ajudando bastante, né, em casa. E, gente, fala uma pessoa que gosta muito de coisa doce, coisa gordurosa, era eu. Qualquer coisinha com gordura, com doce, assim, era a minha paixão. Mas agora eu tô regulando bastante, né? E, gente, pra quem fala assim, ai, gente, não é nada possível, entendeu? Mas é possível sim, se você tem força de ânimo. Ter força de ânimo, ter força de vontade e querer, é possível sim. E eu tô vendo, e como eu tô querendo, e eu tô tendo força de ânimo, força de vontade, e eu tô tendo ajuda, tá me ajudando bastante. Tá me ajudando bastante. E esses dias também eu parei e pensei, falei assim, poxa, 25 anos. Era pra mim estar com aquele corpo, né, magro, saudável, né? Não quer dizer que eu não sou saudável, né? Porque eu não tenho problema de diabetes, eu só tenho a pressão alta, mas eu creio que isso é de menos, né? Sou uma pessoa saudável, não tenho essas doenças que nem muita gente gorda tem, mas eu creio que tudo é no conforme na vontade de Deus. Aí daí eu peguei, comecei a me amar mais, comecei a me cuidar. Quem via Stephanie de antes sabe que mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Muita gente fala, ai, nossa, você é gorda, mas você é bonita. Mas, gente, sabe quando você não se via bonita? Era eu, não me via bonita. Eu sempre falava assim, ai, isso feio, isso feio. Não conseguia me olhar no espelho direito. Não tinha
ânimo, sabe, pra me arrumar, entendeu? Não tinha nada disso. Mas agora que eu vi que eu posso mudar isso, eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar a minha saúde, eu posso, né, ser uma pessoa saudável mais ainda, eu comecei a dar valor à minha vida, né? Então, eu comecei a dar valor à minha vida. E tá sendo muito bom, tô gostando bastante. Tá sendo muito gratificante pra mim. E vou dizer pra vocês que tá mudando minha vida completamente. Antes, para subir morro, eu subia já bufando. Agora não, tô subindo normal, tranquila. Perdi bastante peso, graças a Deus. Para quem tava com cento e pouco, né? Estava com 180 e pouco. E eu baixei para 160. Então, tá muito bom mesmo. E tá sendo muito gratificante. E com a licença do médico, voltei a fazer academia, tá me ajudando bastante também. E tá me ajudando a ficar do jeito que é. E eu quero provar que não é só de bariátrica que a pessoa emagrece. É de esforço de vontade, naturalmente. Porque, gente, falar a verdade, a bariátrica ajuda a gente, mas a bariátrica ajuda, não tô aqui para questionar quem fez, entendeu? Quem sou eu para questionar quem fez. Mas dá ainda tempo para a pessoa emagrecer naturalmente, entendeu? Porque eu sei que é difícil, mas nada é rápido. É tudo no tempo, conforme o tempo, entendeu? Então, se você tem força de vontade, tem ânimo, nada é impossível para você. Nada é impossível. A Bíblia mesmo fala que nada é impossível, entendeu? Nada é impossível para Deus, nada é impossível para gente. Se a gente crê e tem fé e acredita que a gente vai conseguir, a gente consegue, entendeu? Então, não coloca obstáculo aonde não tem, entendeu? Então, se você sabe que vai dar certo, se você coloca na sua cabeça que vai dar certo, fica com aquilo, vai dar certo, entendeu? Então, eu tô muito feliz, né, do resultado que eu tô tendo, tô emagrecendo, tô muito feliz, né? Tô tendo mais esforço de ânimo, mais vontade de fazer as coisas. Eu não tinha vontade de correr, agora eu tô correndo, tô correndo. Eu tô aos poucos, né, mãe? Eu tô aos poucos, mas tô correndo, entendeu? Eu não conseguia correr no campo aqui, agora eu tô correndo direto. Tô fazendo bastante exercício, tá me ajudando bastante. E colocando sempre Deus na frente de tudo. Porque Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo. E se você tem Deus na sua vida e acredita nele e crê que ele vai te ajudar, ele ajuda. E ter fé nele, fé move montanhas. Na palavra do Senhor fala que se você tem fé, a fé pode mover a montanha, né? Então, se você tem fé, tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Então, para mim está sendo ótimo, está me ajudando bastante. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem enviar perguntas para mim, pode enviar que eu vou responder com todo carinho. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!